Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. O objetivo desse vídeo vai ser a gente comentar a questão 141 da prova amarela do Enem 2020, questão que foi anulada, apesar dos candidatos que conseguiram resolver encontrar a resposta dela. Então eu vou pegar a questão, vou resolver na forma como a maioria dos candidatos resolveram, e depois eu vou dar a solução que justificou a anulação dela no certame. Então, lembrando que a análise combinatória, ela é uma parte da matemática que é muito utilizada no dia a dia. E ela é subdividida no fatorial, que o fatorial é de um número que eu escrevo como sendo n fatorial. Então o fatorial de um número, ele é o produto do número em ordem decrescente. De um modo geral, eu posso representar um fatorial como sendo n, ponto de exclamação, igual a n que multiplica n menos 1. Por exemplo, se eu tiver esse símbolo 5 fatorial, isso aqui significa dizer que vai ser o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 e vezes 1. Isso aqui, quando eu multiplico, dá 120. Então notem que o fatorial, ele é um símbolo formado por um algarismo e um ponto de exclamação que representa um número gerado pelo produto desse algarismo até a unidade. O princípio fundamental de contagem também é um assunto também conhecido como princípio multiplicativo. Os arranjos simples, as permutações simples e as combinações simples. Então esse tópico é um tópico que você vê especificamente no ensino médio. Em algumas situações trabalha-se também os arranjos com repetições, as permutações com repetições, as permutações circulares, e uma que não é do ensino médio são as permutações caóticas. E é essa permutação caótica que eu vou precisar para resolver oficialmente a questão que foi anulada pelo Enem. Então, para a gente fundamentar a resolução da questão, a gente vai trabalhar especificamente com esse assunto aqui, permutações caóticas, tá? Então, vamos supor o seguinte: na análise combinatória, quando você está estudando permutações simples, existem os chamados anagramas, não é? Então, os anagramas são anagramas. Anagramas são formados pela ordenação das letras de uma palavra, ok? Então, por exemplo, se você tem a palavra rua, essa palavra rua aqui, ela tem 3 letras distintas. Então ela vai ter 3 fatorial de anagramas, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, você vai ter 6 anagramas.
Quais seriam esses anagramas? O rua, o rau, o aru, o aur, o ar e o ura. Pronto. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Agora, o que eu quero com vocês? Eu vou pegar um anagrama, eu vou pegar a palavra lua. Certo? Vou pegar a palavra lua. A lua vai ter 6 anagramas. Certo? Eu vou descrever todos aqui. Eu vou começar com o próprio. Vou mudar aqui a posição do Ituá. Vou começar com o U. Então, o Au e Ula. Começando com o A, eu tenho o Alu e o Au. Então percebo que são 6 anagramas. O que eu quero combinar com vocês aqui? Eu vou descartar, ou seja, eu vou eliminar desses 6 aqueles anagramas que possuem pelo menos uma letra que ocupa a mesma posição no diagrama, na palavra original. Então, na palavra lua, você tem o L, que ocupa a primeira posição, você tem o U, que ocupa a segunda, e você tem o A, que ocupa a terceira. Então, eu vou eliminar desses 6 aí, aqueles anagramas onde o L aparece em primeiro, o U aparece em segundo, e o A aparece em terceiro. Então, vamos começar. O Lua está fora, o Lau está fora porque o L ocupa a primeira posição, o AL eu não descarto porque tanto o como o A como o L eles não estão na mesma posição da letra. O Ula eu descarto porque apesar do U e do L não estarem, mas o A está na mesma posição. O Alu eu não descarto, porque vejam que o A, o L e o U eles não ocupam a mesma posição. E eu tenho aqui o A, o U e o L que eu descarto. Por quê? Porque você vai perceber que o U ele ocupa a mesma posição. Então percebam que eu eliminei 4 anagramas cujas letras, ou pelo menos uma delas, ocupa a mesma posição da palavra original. E no caso, o que sobrou aqui? Ou sobraram, na verdade, 2 anagramas. O que eu fiz aqui? Quando eu descartei todos os anagramas que possuía pelo menos uma letra que ocupava a mesma posição da palavra original, esses 2 anagramas que sobraram eu conheço como sendo permutação caótica. Então a permutação caótica é aquela em que os elementos eles não apresentam ocupando a mesma posição, ou então ele não apresenta elementos que ocupem a mesma posição que ocupa na palavra original, certo? Então, nesse caso aqui, como eu peguei uma palavra com 3 letras e 6 anagramas, então ficou fácil para mim calcular essas permutações caóticas. Porque no caso a palavra lua ela tem 2 permutações caóticas, ou seja, 2 palavras em que as letras não ocupam a mesma posição da palavra lua. Agora existe uma maneira de calcular isso aqui. Por quê? Porque essa permutação caótica aqui também ela pode ser chamada de desarranjos.
ela pode ser chamada de desarranjos. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar um desarranjo dos n elementos, vai ser igual a n fatorial, que multiplica 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, etc., mais menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Então essa fórmula aqui, n fatorial, que multiplica 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, etc., até mais menos 1 elevado a n sobre n fatorial, é a fórmula para mim calcular a quantidade de desarranjos ou de permutações caóticas de número. Nessa situação específica aqui, eu calcularia assim o desarranjo dos 3 elementos, que daria o 3 fatorial, que multiplica 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Certo? Então note que como foram 3 elementos, então eu vou até o 1 sobre 3 fatorial, começando no 0. Outra coisa interessante aqui é que a expressão 1 sobre n fatorial, ela vai até esse número aqui. Lembrando que quando o denominador ele é par, 0, 2, 4, o sinal vai ser positivo. E quando ele for ímpar, observe, 1, 3, 5, o sinal vai ser negativo. Por isso que nessa fórmula aqui, eu coloquei menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Quando esse n ele for par, isso aqui fica positivo. Quando ele for ímpar, isso aqui fica negativo. Então, o desarranjo dos 3 elementos, ele vai ficar igual a 6, que multiplica 1 sobre 1, porque o 0 fatorial é 1, menos 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 6. Lembrando que o 3 fatorial é igual a 6. Aí isso aqui dá 0. Então o D3 vai ficar igual a 6, que multiplica 1 meio, que dá 6 meios, menos 6, que multiplica 6. Então aqui dá 3 menos 2, que é igual a 1. Desculpem, eu peguei aqui o bonde errado. Peguei o bonde errado aqui. Na verdade, 6 dividido por 6 é 1. Então 3 menos 1, 2. Uma outra fórmula que eu tinha, uma outra fórmula também que você pode trabalhar, é uma fórmula à parte. Por exemplo, o desarranjo de 3 elementos, ele pode ser calculado como 3 fatorial sobre o número de Euler. Então, 3 fatorial dá 6, o número de Euler é 2,718, você pode usar isso aqui. Isso aqui, quando divide, dá 2,2 aproximadamente. Aí você vai pegar o maior inteiro dessa divisão. Então, o maior inteiro, ou o inteiro mais próximo, não é o maior inteiro, é o inteiro mais próximo dessa divisão. Como 2 é menor do que 5,
então o inteiro mais próximo aqui seria o 2. Então você tem aqui, no caso, a divisão e todas as respostas elas coincidindo exatamente com o princípio fundamental de contagem. Tá bom? Vamos só falar um pouco sobre a análise combinatória. A gente atingiu o objetivo desse vídeo. A análise combinatória é um tópico que a gente estuda no ensino médio, né? E a análise combinatória ela é subdividida no fatorial, que o fatorial de um número, por exemplo, quando eu tenho aqui, eu escrevo o fatorial como sendo um número seguido de um ponto de exclamação. Isso significa dizer que esse número ele vai ser multiplicado em ordem decrescente até chegar à unidade. Por exemplo, essa forma aqui, n fatorial igual a n que multiplica n menos 1 fatorial, isso aqui é a propriedade geral, é a forma genérica do fatorial. Por exemplo, se eu tenho 5 fatorial aqui, esse 5 fatorial não é um número, é um símbolo que representa um número. Então você significa dizer que você vai pegar esse número, você vai em ordem decrescente até a unidade, e aí você realiza o produto, 20, 60 vezes 2, 120. Então perceba que o fatorial é um símbolo que representa um número. Quer dizer, o 5 seguido do ponto de exclamação significa que você vai substituir essa simbologia por 120. Também, aí você tem o princípio fundamental de contagem, ou o princípio multiplicativo, os arranjos simples, as permutações simples e as combinações simples. Em algumas situações específicas, o professor ele acrescenta os arranjos com repetições dentro de arranjos simples, as permutações com repetições e as permutações circulares dentro de permutações simples. E nós vamos aqui introduzir um assunto novo, que é o que eu vou trabalhar aqui para vocês, que são as permutações caóticas. Essas permutações caóticas também conhecidas como desarranjos. Então, vejam bem, quando a gente estuda, quando a gente está estudando permutações simples, a gente escuta falar em anagramas, né? Anagramas. O que são anagramas? Anagramas são ordenações das letras de uma palavra. Então, se você tem a palavra amor, por exemplo, você tem aqui a palavra Roma, você tem a própria palavra amor, você tem ramo. E para você calcular o número de anagramas aqui, basta você contar quantas letras a palavra tem e calcular o fatorial dela. Então, nesse caso aqui, essa palavra Roma, ela tem um total de 24 anagramas. E o anagrama, ele é uma ordenação em que você forma uma palavra com sentido ou sem sentido. Quer dizer, você pode ter aqui esse anagrama aqui,
que ele não tem um sentido como palavra, mas é um anagrama. Por quê? Porque ele é uma ordenação das letras da palavra amor, ok? Inclusive existe um aspecto histórico aí, que se você pegar o personagem Iracema do José de Alencar, você vai perceber que a Iracema, ela é um anagrama da palavra América, né? O nacionalismo do José de Alencar pode justificar isso, ele ter pego o anagrama da palavra América e criar a personagem Iracema, que dá título ao seu famoso livro, romance, que tanto conhecemos. Agora, eu vou propor para vocês o seguinte: eu vou pegar aqui um anagrama com 3 letras para ficar mais prático. Eu vou pegar a palavra lua, com 3 letras. Ela vai ter 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então nós vamos ter 6 anagramas, tá? Que vai ser mais simples para o que eu quero, como justificativa para as permutações caóticas. Eu vou repetir aqui, vou colocar lua, lau, ula, uau, ala, alu e au. Pronto. 2 com L, 2 com U, 2 com A. O que eu vou fazer agora? Aqueles anagramas que possuem uma letra que ocupa a mesma posição que ocupa na palavra lua, eu vou descartar ele, tá? Por exemplo, a própria palavra lua eu descarto porque todas as 3 letras elas ocupam a mesma posição na palavra. A palavra lau eu também vou descartar porque o L ocupa a mesma posição. Basta que um ocupe a mesma posição. Agora vamos ver a palavra ula. A palavra ula, você vai perceber que o U e o L não estão ocupando a mesma posição, mas o A está, então eu descarto também. A palavra uau eu não descarto, porque nem o U, nem o A, nem o L ocupam a posição original. A palavra alu também eu não descarto, porque ela não tem nenhuma delas que esteja ocupando a mesma posição. E eu descarto a palavra au, porque o U ocupa a mesma posição. Então percebam que eu eliminei dos anagramas todos aqueles anagramas que possuíam pelo menos uma letra na mesma posição da letra na palavra original. O que restou aqui? Ou restaram? Restaram 2 anagramas. Então o que eu fiz aqui? Eu calculei as permutações caóticas da palavra lua. Então o que é uma permutação caótica? Na verdade, a permutação caótica ele é formado por aqueles agrupamentos em que não possui nenhum elemento que ocupe a mesma posição da palavra original. No caso aqui especificamente foi da palavra original. O que eu vou comentar para vocês é a questão 141 da prova amarela do Enem 2020, que foi anulada. E essa questão ela fala sobre o amigo secreto. O que aconteceu? Apesar de muita gente ter resolvido a questão e ter acertado a resposta para a ideia, mas a questão ela foi anulada, mesmo você encontrando a resposta e tendo a resposta. Agora, o que acontece? É porque quando se elaborou a questão, a ideia de quem elaborou foi uma. Só que matematicamente, quando você tem o escopo da questão em si, ela apresenta outras nuances que a gente descobre. Por exemplo, não foi considerado o fato de que quando uma pessoa
faz o sorteio do primeiro a ser presenteado, quando ele tira ele mesmo, ele devolve o bilhete e o sorteio ele não fica válido. Então ele não considerou isso. Por isso que a resposta não é a resposta que foi encontrada. Então, quando eu, no amigo secreto, eu sorteio o meu nome, eu devolvo. Se é bem verdade que o nome é amigo secreto, mas muitas vezes assim não funciona, por quê? Porque às vezes você tira o nome de uma pessoa que você não gosta e você diz, tirei o meu nome, aí bota lá de novo. Não, eu não estou levando em consideração isso aqui. Eu vou levar em consideração no amigo secreto o fato de que quando eu sorteio o meu nome, ou seja, quando o participante ele sorteia o próprio nome, ele reafirma o sorteio, ele refaz, na verdade, o sorteio. E voltando para cá, eu consegui 2 anagramas, certo? 2 anagramas. Matematicamente, vejam que eu chamei de desarranjos. Então, matematicamente, o desarranjo de n elementos, ele é igual ao n fatorial, que multiplica 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais etc., mais menos 1 sobre n, elevado a n, aliás, sobre n fatorial. Então, essa fórmula aqui, ela permite que eu calcule o número de desarranjos caóticos de uma determinada situação. Percebam aqui que eu começo com 1 sobre 0 fatorial, aí o 1 sobre 1 fatorial é negativo, o 1 sobre 2 fatorial é positivo, o 1 sobre 3 é negativo e assim sucessivamente. Quando eu coloquei aqui menos 1 elevado a n, se o n for par, isso aqui é positivo. Se o n for ímpar, isso aqui é negativo. Então percebo que no denominador, onde o denominador for ímpar, é negativo. Ó. E onde ele for par, ele vai ser positivo. Tá? Então, nessa questão aqui, eu tenho o cálculo do desarranjo de 3 elementos. Isso aqui vai ser igual a 3 fatorial. Aí você tem aqui 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Então percebo que quando eu defino o valor de n, eu faço até encerrar com o próprio n. Então vamos dizer aqui, isso aqui vai ficar igual ao desarranjo, igual a 6. Igual a 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Aqui dá 1 e aqui dá 1, então dá 0. Então vai ficar 6 vezes 1 meio, 2 fatorial a 2, 1 sexto, 3 fatorial é 6. Então isso aqui vai dar 6 vezes 1 meio, menos 6 vezes 1 sexto. Aqui dá 3, menos 1, que dá igual a 2. Então percebam que realmente coincidiu com 2. Uma outra maneira também que você tem, que você tem de calcular, é que você pode pegar esse fatorial e dividir pelo número de Euler, que é 2,7118, etc. Isso aqui dá 6 sobre 2,7118. Isso aqui dá 2,2 alguma coisa, certo? Deixa eu só agitar isso aqui.
só melhorar aqui pra gente. Ó, dá 2,7118. Note que o inteiro mais próximo de 2,2 é 2, que é o resultado, tá? Então nós temos aqui a resolução dessa questão. Agora nós vamos passar para a questão do Enem, a questão 141 da prova amarela. Então vejam bem, amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca dos presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo feche. Ou seja, o primeiro que é presenteado, ele é sorteado de novo. Então, fecha-se o ciclo e reinicia. 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse processo que a gente usa, ele é chamado de princípio das casas dos pombos, também conhecido como princípio de Dirichlet. Dirichlet foi um matemático que ele, observando um pombal, a revoada dos pombos, quando eles saíam, cada qual da sua casinha. Quando eles voltavam à tarde, cada pombo ocupava a sua casa e não tinha perigo deles trocarem casa, nem de entrar dois pombos na mesma casa. Então, ele usando esse princípio, ele trouxe esse princípio para você trabalhar a análise combinatória de uma maneira mais prática. Então, vejam bem, eu tenho aqui o casal, mulher-homem ou homem-mulher. Então, vejam bem, eu vou chamar de P1 a probabilidade do sorteio, do primeiro sorteio, certo? Que essa probabilidade do primeiro sorteio tem que ser uma pessoa do casal. Então, qual é a probabilidade que eu tenho? O casal é formado por duas pessoas. E duas pessoas em 10. Porque a probabilidade, ele é o número, a quantidade de eventos dividido pela quantidade de espaço amostral. O que é o evento? O problema diz que o primeiro sorteado tem que ser do casal. O que é o espaço amostral? Quantas pessoas tem, incluindo o casal? 10 pessoas, tá? Agora, eu vou, para me calcular a segunda propriedade, eu vou pegar e vou fazer assim, eu vou repetir o princípio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que acontece? Aqui é o primeiro sorteio, o casal. Percebam que daqui só um é sorteado. O outro do casal tem que vir para cá. Então eu tenho que botar um aqui. Por quê? Porque ele me disse aqui no final, ele está me perguntando qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal. Então, se um foi sorteado aqui, o outro tem que vir para cá. Então percebam que eu já tenho o que? Daqui eu sorteei um, o outro tem que vir para cá. Então são 10 pessoas, então aqui só ficam 8. Aqui eram 10, saiu 1, fica 9. Certo? Aqui eu já tenho aqui 1, 2, 3, então ficam 7. Aqui eu tenho 1, 2, ficam 8. Perceba que eu estou subtraindo numerador do 10 e denominador também do 10.
Aí vejam bem aqui, eu já tenho 1, 2, 3, 4, então ficam 6, e aqui ficam 7, ó, 1, 2, 3, 4, então aqui já ficam 6, 1, 2, 3, 4, 5, aqui ficam 5, aí aqui vai para 4 e 5, aqui vai para 3 e 4, aqui vai para 2 e 3, e aqui vai para 1 e 2, e sobrou só 1 sobre 1, que é o último. Então, isso aqui, para mim calcular essa expressão toda, então eu vou realizar um produto de probabilidade. Então, isso aqui, observe que eu tenho, desse lado aqui, eu tenho aqui 2 sobre 10, que multiplica 8, eu podia fazer assim, ó, esse 8 com esse 7, esse 6, esse 5, esse 4, esse 3, esse 2, esse 1, mas eu vou fazer da forma como estão fazendo por aí. Do 8 até 1, eu tenho 8 fatorial, sobre, do 9 até 1, eu tenho 9 que multiplica 8 fatorial. Então, eu divido 8 fatorial por 8 fatorial, 2 vezes 1, 2, 10 vezes 9, 90. Então, você tem aqui por 2 dá 1, por 2 dá 45. Então, percebam que você vai ter a letra B como solução. Particularmente, eu faria assim. Eu pegaria o primeiro sorteio. No segundo sorteio, eu faria assim. Essa primeira resolução foi a que eu peguei de internet. Eu vou colocar para ampliar um pouco, mas eu vou fazer agora a minha resolução. Sorteei o primeiro. Então é um casal, 2 pessoas em 10. 2 sobre 10. Eu já sorteei um. Só está faltando sortear o outro casal para o último. Então vai ser 1. Sendo que o casal ficou de um total de 9 pessoas. Então o segundo sorteio vai ser 1 para 9. Então quando eu pego 2 vezes 1, 2. 10 vezes 9, 90. Eu tenho 1 sobre 45. E aí você tem a resolução da questão. Agora vem a pergunta: por que que essa questão ela foi anulada? É agora que eu vou justificar para vocês. Eu vou abrir uma nova página aqui, certo? Pessoal, é o seguinte: ele não levou em consideração, conforme eu tinha dito anteriormente, o fato de que quando eu realizo o sorteio do amigo secreto e que eu tiro o meu nome, essa parte não vale, eu tenho que devolver. Então percebam bem, eu vou calcular a probabilidade 1. Probabilidade 1, ela continua 2 sobre 10. Aí não tem como mudar. A probabilidade 2, eu vou levar em consideração o seguinte: quantas permutações caóticas eu tenho com 10 elementos? Eu tenho 10 pessoas. Se eu for realizar os sorteios dessas 10 pessoas, permitindo que cada um tire o seu nome, eu vou ter algo em torno de 3.628.800 possibilidades, e 800 possibilidades, que é o 10 fatorial. Só que desses 3.628.800, eu tenho uma certa quantidade de permutas caóticas. O que são essas permutas caóticas? É o número de possibilidades que eu tenho
em que eu sorteio o meu próprio número. Então eu vou calcular isso. Eu vou calcular aqui para vocês, eu vou calcular o desarranjo dos 10 elementos, que vai ser igual a 10 fatorial, que multiplica 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, mais 1 sobre 6 fatorial, menos 1 sobre 7 fatorial, mais 1 sobre 8 fatorial, menos 1 sobre 9 fatorial, mais 1 sobre 10 fatorial. Não pensem que eu vou pegar isso aqui e vou calcular isso devagar para vocês, não. Esse resultado aqui, ele vai dar igual para a gente o desarranjos, as permutações caóticas envolvendo 10 elementos, dá exatamente 1.334.961 possibilidades. O que significa esse número? Esse número 1.334.961 é a quantidade de distribuições que eu tenho, dado 10 pessoas, em que nenhuma dessas possibilidades a pessoa tirou o próprio número. Lembrando que se eu fosse calcular sem me preocupar com isso, daria 3.628.800. Então 3.628.800 menos 1.334.961 daria 2 milhões e pouco o número de possibilidades em que a pessoa sorteia o próprio nome e devolve. Veja que o número de possibilidades é grande porque são 10 pessoas quando você está realizando o sorteio. Então eu estou eliminando tudo isso, certo? Só reforçando, 1.334.961 são as possibilidades em que nenhum dos 10, incluindo o casal, sorteou o próprio número. Isso aí está fora. Aí não existe nenhuma ocupação de posições referentes ao original, que nesse caso específico aqui, 1.334.961 é o número de permutações caóticas, ou seja, é o número de sorteios que podem existir sem que eu tire o meu próprio nome, ok? Agora eu tenho um total. Geralmente eu posso ter assim, eu vou pegar uma pessoa, a pessoa 1, ela sorteou a pessoa 2, que sorteou a pessoa 3, que sorteou a pessoa 4, que sorteou a pessoa 5, que sorteou a 6, a 7, a 8, a 9, a 10ª, e a 10ª pegou e sorteou ela mesma. Fechei o ciclo, tá? Então a pessoa que presenteou no início foi a pessoa que foi presenteada no fim. Então o que aconteceu? Nós fechamos o círculo. Se você perceber isso aqui, eu tenho um total de 11 pessoas, porque a que presenteou está sendo presenteada, certo? A que presenteou no início está sendo presenteada no final. Então aqui eu fechei um ciclo.
Entre essa pessoa aqui e essa aqui, que é a mesma, quantas ações nós tivemos? Nós tivemos 9 ações. Então eu vou calcular essa quantidade de possibilidades em que a pessoa que inicia a revelação é a última a ser presenciada. Então você vai perceber que entre esses dois elementos aqui eu tenho 9 situações. Então o fatorial de 9 é 362.880 possibilidades. Quer dizer, são 362.880 possibilidades em que a pessoa que presenteou foi a última a ser presenteada, ok? O que eu vou fazer isso aí? Eu vou tirar essa quantidade aqui do 1.334.961 menos 362.880. Isso aqui vai me dar um total de 972.081. Então eu vou ter, tirando os 362.880 possibilidades em que a pessoa que começou a presentear foi a última a ser presenteada, tirando isso de todas as permutações caóticas, 972.081 é o número de possibilidades que cada uma das outras 9 pessoas passa a ser a última presenteada. Então percebam que eu tirei especificamente uma. Essa uma que eu tirei deu 362.880. Tirei isso do total de permutação caótica, sobrou 972.081. E eu vou pegar esse 972.081 e vou distribuir igualmente com as outras 9 pessoas. Ou seja, eu vou pegar 972.081 e vou dividir por 9. Isso aqui vai dar um total de 108.009. Ou seja, é a possibilidade que cada pessoa tem de ser a última sorteada no processo. Porque a primeira sorteada vai ser o quê? A primeira sorteada vai ser exatamente o casal, em 10 pessoas. E a segunda probabilidade, ela vai ser a quantidade de possibilidades que eu tenho para a última posição. Isso seria o que? O meu P2, então. O meu P2 ele vai ser esse 108.009 sobre 1.334.961. Então aqui eu calculo a probabilidade de que as outras 9 pessoas tenham uma delas como última sorteada, porque o primeiro sorteado eu já fiz, que é 2 sobre 10. Isso aqui simplificando por 9, eu vou obter 12.001 para 148.329. Pronto.
Resposta da questão: P1 vezes P2 igual a 2 sobre 10 vezes 12.001 para 148.329. Simplificando isso aqui, nós vamos obter 12.001 para 741.645. Essa seria a resposta da questão, tá? Essa seria a resposta da questão. Então, você, nesse caso, você percebam que na elaboração da questão, quem elaborou a questão pensou da primeira forma como nós resolvemos. Só que às vezes você elabora uma questão e você não vê a amplitude dela. Então o sorteio, quando a gente realiza um amigo secreto, sempre tem que levar em consideração o fato de que você não pode sortear a si mesmo. Se vocês voltarem no tempo e vocês pegarem aquela questão do Enem 2009 que foi anulada, vocês vão perceber que existe uma questão que o processo de resolução era esse mesmo. Só que lá a resolução seria mais simples, porque seriam 4 elementos e não 10 como aqui. Então, se a prova de 2009 ela não tivesse sido anulada toda, essa questão que fala sobre uma distribuição lá, ela também deveria ser anulada, porque para você resolver a resolução, ela pede que você utilize as permutações caóticas. Ok? Então, fiquem no aguardo, porque nessa semana mesmo eu vou estar comentando algumas questões de física do Enem 2020.